pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de uma forma bem descomplicada. Hoje a gente vai falar sobre vitamina D, que ganhou ainda mais popularidade na pandemia, por conta da boa relação com a imunidade. E para falar sobre isso, com a gente hoje a modelo, consultora de moda e apresentadora, que também é surfista, Isabela Fiorentino. Bem-vinda, tudo bom? Prazer. Tudo bom, Mari? Tudo bom, doutora Paula? Prazer estar aqui com você, falar desse assunto que é fascinante para mim. Quando a gente fala em vitamina D, a gente pensa em sol. E o sol, assim, eu falo que é o meu melhor amigo, é uma bênção, acho que na vida de todo mundo. E a gente precisa descobrir os benefícios do sol, né? Precisamos, com cuidado, mas também aproveitando todo o bem-estar que o sol traz pra gente, né? Isabela já falou, tá aqui com a gente também, a endocrinologista doutora Paula Pires. Prazer imenso te ver. Obrigada, Mari. Vou começar perguntando para Isabela. Isabela, eu não sabia que além do surf, você também agora virou skatista. Você pratica skate também no sol? Você tá com a vitamina D em dia? Conta um pouco pra gente da sua rotina aí, de surf, de skate. Olha, eu primeiro vou falar do surf, do skate, que assim é a minha mais nova grande paixão. Eu comecei a surfar na pandemia, eu acho que a pandemia trouxe momentos muito difíceis de reflexão e eu acho que quem conseguiu entender que era o momento da gente olhar um pouco para dentro e melhorar, né, questões importantes da nossa vida, eu acho que tirou muito proveito desse momento, que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito revelador. E foi aí que eu descobri o surf. Eu queria fazer algo que eu tirasse um pouco meus filhos das telas, né, aula online, televisão, videogame, e que a gente fosse um pouco mais para fora, né, para a natureza. E resolvi comprar uma prancha de surf cada um, inclusive pro meu marido, e começamos a surfar. E eu tô surfando já há 10 meses, e é assim, minha grande paixão, tô completamente apaixonada. E para ajudar a minha performance no surf, eu descobri o skate. Por incrível que pareça, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas hoje em dia a gente tem um skate que chama Carver, que ele simula muito bem o movimento do surf no asfalto, né, no caso. Então eu tô fazendo esses dois esportes que são super radicais, super jovens, né, para pessoas super jovens, e eu com 44 anos tô praticando e pasmem, ganhei meu primeiro campeonato de surf semana passada. Uau, parabéns, que delícia. Não, mas ó, super jovens, 44 é super jovem, tá? Tô falando aqui por idade própria também, que também tô ali, ó, tô no 43, pô, vamos manter a jovialidade com 44. Eu acho que 44 é uma idade maravilhosa. Eu tô na minha melhor fase, sem dúvida, em todos os sentidos. De cor, claro que o colágeno faz um pouco de falta, mas eu acho que não importa. A gente não pode olhar detalhe, a gente tem que olhar o conjunto. Então, assim, corpo, de cabeça, eu acho que de rosto, eu sigo uma linha muito natural no meu rosto, então eu não faço preenchimento, eu não faço laser, eu não faço nada que seja invasivo. Eu acho que isso me traz uma resistência maior na minha pele e me traz uma coisa mais natural mesmo. Tem uma ruguinha, tem aqui umas marquinhas, mas beleza, o que eu falei, não vamos focar no detalhe. Então, acho que 44 anos é uma idade muito, muito maravilhosa para quem sabe ver a beleza dessa idade também, né? Concordo. E a vitamina D tá em dia? Minha vitamina D tá muito em dia. Vocês acreditam que eu não faço nem suplementação, porque eu tomo tanto sol. Eu sou uma pessoa apaixonada por sol e faz mais ou menos uns 5 anos que eu descobri que o sol seria o meu melhor aliado, pasmem, para melhorar minhas manchas e tanto para vitamina D também, que eu tenho histórico de osteoporose na família e tal. Então, eu sempre fui muito preocupada com isso. Inclusive, passando protetor também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? O quanto que a gente pode se expor ao sol sem protetor solar, que é pouco tempo, pra gente não correr risco. Qual que é a importância da vitamina D pra saúde? O que acontece, Mari? Quase todas as células do nosso corpo têm receptores para vitamina D. Então, ela é muito importante para o crescimento das células, para o fortalecimento da imunidade e para o fortalecimento do nosso sistema ósseo. Ela é super importante mesmo. E se a gente não tem, a gente corre risco maior de osteoporose, né? Osteoporose, osteomalácia. A falta de vitamina D a gente chama de osteomalácia, que o osso ele fica mais mole e predispõe até a deformidades ósseas, né, mais fraturas. A falta de vitamina D pode levar a fadiga, cansaço, fraqueza muscular e até maior risco de quedas. Agora, é o que a Isabela falou também, né? Não significa que só porque você tem vitamina D, você tá protegido contra tudo, né? Tem gente que acha, não, então eu vou tomar sol, vou me encher de vitamina D e daí eu não vou ter Covid, por exemplo. Não. E também não é que é bom, então quanto mais melhor. Não. A vitamina D tem um nível tóxico também no sangue. Por exemplo, acima de 100 no sangue já é um nível tóxico, que pode causar muitos malefícios. Aumenta o cálcio, pode dar convulsão, insuficiência renal e até levar à morte. Eu já vi no meu consultório pacientes tomando doses de vitamina D 600 vezes mais do que o recomendado. Uau!
Isso é muito Meu perigoso. Deus. Quando você falou, Isabela, que você não suplementa, você fez o teste para descobrir se você precisava, certo? Exato, isso que eu acho importantíssimo a gente falar, porque a gente fala muito em suplementação e que a vitamina D é algo essencial para quem precisa. Para quem não precisa, você não tem que tomar. Vitamina C é a mesma coisa, né? Se você come alimentos ou frutas com vitamina C, para que suplementar? Por isso que eu acho que é importantíssimo acompanhamento médico. Eu sei que muita gente não tem condições de ter um acompanhamento com uma nutricionista, mas numa consulta, né, num clínico geral, eu acho importante pedir esses exames, né? Eu acho que as pessoas têm que se inteirar um pouquinho mais também na sua própria saúde. Então, eu acho que assim, o sol virou um vilão que você não pode se expor em momento algum do seu dia porque você vai ficar com mancha. E eu acho isso totalmente errado. A gente tem aí casos do café, que era vilão, depois virou bonzinho, do ovo, que era vilão, virou bonzinho, da manteiga, margarina. Então, assim, a gente fica num braço de ferro. Quem que tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que o sol é algo bom para a nossa saúde. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Quanto que a gente pode se expor ao sol sem proteção? E uma coisa que eu achei interessante do que a Isabela falou, queria saber, fico na dúvida, se de fato o lugar que a gente expõe ao sol é o lugar da fabricação da vitamina D. Ou, por exemplo, se eu me expuser ao sol no braço, o meu corpo inteiro vai produzir vitamina D e essa vitamina D vai circular pelo corpo todo. Essa é uma ótima pergunta. Todo mundo tem essa dúvida e muita gente acha que precisa, por exemplo, as mulheres, ficar de biquíni e totalmente exposta para produzir vitamina D. Mas isso é errado, não precisa. A gente só precisa de exposição de mais ou menos 15% do corpo. Então sabe o que eu faço, Maria? Eu recomendo para os meus pacientes? A gente começa a tomar sol mais cedinho, tipo 10 da manhã, 9h30, aquele horário melhor. No primeiro momento, os primeiros 15 a 20 minutos, passa protetor, né? No rosto, nas áreas mais expostas, nas costas. Mas sabe essa região assim da perna, do antebraço? Deixa uns 15 a 30 minutinhos sem nada. Ou passa um protetor solar com um nível mais baixo, tipo 15, 20, né? Porque hoje em dia a Sociedade Brasileira de Dermato, eles recomendam acima de 30, o FPS, né? Mas então passa um mais fraco, pelo menos nesse começo, se expõe ao sol por uns 15 a 30 minutos, no antebraço já é suficiente. Então também quem dirige, né, ou tá ali no ônibus, aquela exposição ali natural que você já tem, levanta o casaco, deixa o braço exposto, isso já é suficiente. Todo dia, ou pelo menos no mínimo umas 3 vezes por semana, já é suficiente para produzir vitamina D. O problema é que hoje em dia tá todo mundo com muita roupa, passando muito, assim, demais em todas as partes do protetor solar e às vezes não se expondo tanto, né? Muito em casa também. E aí, depois desses 15 minutinhos, aplica o protetor. Aí aplica sim. E aí lembrar também que de 2 em 2 horas, se você tá na praia ou na água, tem que passar de novo o protetor. E no dia a dia, a cada 3 horas tem que passar, porque a gente às vezes passa só de manhã e esquece, nunca mais passa, né? Vocês viram, né? Sol sim, mas com proteção. E a gente tá vendo aqui ao longo do programa, né, que a vitamina D é importante para o nosso corpo. Só que é perigoso se expor ao sol por muito tempo sem se proteger. Por isso, o Nivea Sun Protect Bronze cuida da sua pele e deixa um bronze perfeito. Com sua fórmula 2 em 1, ele protege a pele contra os raios UVA e UVB e tem também o ativo Pró-Melanina, que ativa a melanina da pele para dar um bronze mais intenso. Assim, você pode aproveitar todos os benefícios do sol sem fazer a loucura de não se proteger. Procure agora o seu Nivea Sun Protect Bronze para curtir o verão ao máximo. As mulheres têm mais eficiência de vitamina D do que os homens, né? Por que isso acontece? Tem, Mari. A explicação muita gente não sabe, mas é super interessante. Hoje em dia, 60% da população brasileira está acima do peso. E a gente tem um pouquinho mais de mulheres acima do peso do que homens. E a gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que é isso? Ela se deposita na gordura. Então, quem tem excesso de gordura, principalmente gordura localizada, essa gordura sequestra a vitamina D do sangue. E aí ela fica baixa. Então, o motivo das mulheres terem vitamina D mais baixa não é tanto a exposição ao sol, é porque as mulheres estão mais acima do peso. E essa vitamina D está sendo sequestrada na gordura. Então, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. O paciente emagrece, a vitamina D sobe. Agora, se a gente estiver com baixa vitamina D, a gente sente que a gente está com baixa vitamina D. Como é que a pessoa pode perceber que talvez a vitamina D esteja abaixo dos níveis necessários para ela pensar, por exemplo, numa necessidade de suplementação? No dia a dia, não. É uma condição muito silenciosa. Só se abaixar muito, por exemplo, abaixo de 5, abaixo de 10. Esses dias eu vi uma paciente com vitamina D abaixo de 7, é muito baixo. Nesses casos, a pessoa pode sentir fraqueza muscular, fadiga e uma sensação de exaustão. Todo mundo que trabalha, que é estressado, sente isso, né, Mari? Então não dá pra saber se é vitamina D ou não. A gente faz exames, principalmente nos pacientes de fatores de risco. Não é também todo mundo que precisa fazer exame. Se você tem uma saúde boa, tá num peso bom, se expõe ao sol regularmente, teoricamente não precisa dosar. Mas, por exemplo, idosos
idosos institucionalizados, a gente sempre dosa. Pacientes com osteoporose ou risco de osteoporose. Obesos, por conta desse sequestro da vitamina D. Pacientes que usam medicações que alteram a metabolização da vitamina D. Por exemplo, eu tive um paciente na residência aqui no HC que ele chegou de cadeira de rodas com a coluna toda fraturada, porque desde 1 ano de idade ele tinha muitas convulsões e ele tomava anticonvulsivantes. E a gente sabe que esses remédios diminuem muito o nível de vitamina D. Ele não sabia, nunca dosou e nem fez reposição. Depois de 20 anos, ele começou a fraturar a coluna. Uau! E o motivo era o uso do remédio. Nossa, doutora, você sabe que o meu filho, ele tem 10 anos, ele tem paralisia cerebral e ele toma anticonvulsivante desde que nasceu. E os médicos falam exatamente isso, que ele precisa, mais do que os meus outros dois, se expor ao sol muito mais tempo. Mas quando ele faz hidroterapia em casa, eles pedem para não usar Lycra, para deixar ele bem exposto ao sol, exatamente por isso. E muita gente não sabe. Corticoide também, o uso crônico de corticoide faz isso. E a vitamina D ela é produzida pela pele, né? Então precisa dos raios solares. Mas no corpo ela passa pelo fígado e depois pelos rins para ficar ativa. Ela sofre 2 pontos de ativação. Então também quem tem problema de fígado ou de rins costuma ter deficiência de vitamina D. A gente tem que suplementar. Mas que problema, por exemplo, no fígado ou nos rins? Pode ser uma pedra nos rins? Não, aí é, por exemplo, uma insuficiência renal crônica, Tá. na diálise, uma coisa mais grave. Tá bom, Né? Algo Ou então, metabólico, né? uma hepatite grave, coisas mais graves. entendi. E doutora, para quem suplementa com vitamina D, somente a vitamina D via oral, ela é suficiente ou mesmo assim você precisa do sol para sintetizar essa vitamina D dentro das células? Se forem doses altas, doses maiores de um bom suplemento, é sim suficiente, né? Hoje a gente dá 25-hidroxivitamina D, que é uma vitamina que tem maior meia-vida, que a gente pode dar até uma vez por semana. E é sim suficiente. Mas, por exemplo, em pacientes obesos, né? Que mesmo que você tome, ela acaba sendo sequestrada pela gordura, toda ajuda importa. Então, você também ter raios de sol ajudando a sintetizar a sua própria vitamina D é importante nesses pacientes que têm maior fator de risco, como esses que eu falei, osteoporose, idosos, né? Então, o sol é sempre bem-vindo, sempre. O sol, ele tem um grande poder de imunomodulação. Por isso que o sol, muitas vezes, melhora problema de pele. O maior problema é o câncer de pele. Sem dúvida. Que é o câncer de maior incidência no Brasil, né? Então, assim, o sol faz muito bem para a saúde, faz bem para a saúde da pele, mas a gente sempre tem medo do câncer de pele. Então, por isso que a gente orienta, né? Pode se expor um pouquinho sem protetor solar, mas depois é muito importante passar o protetor solar. E a alimentação também pode ajudar na síntese da vitamina D? Ô, Mari, infelizmente, só 10% de toda a nossa vitamina D vem dos alimentos. E de alimentos que a gente não costuma comer. Cogumelo. Eu como. Mas Ai, eu amo! Jura também. que tem bastante vitamina D? bastante vitamina D. Eu Cogumelo. como pouco, mas a maioria das pessoas quase não come, quase né? não come, quase não come. E aqueles peixes mais gordurosos, então atum, sardinha, ostra, salmão, Sardinha. que a gente sardinha. gosta, mas também não come todo dia, né? E não é tanta vitamina D, gente. Nem o leite materno tem a vitamina D adequada, tanto que as crianças, no primeiro ano de vida, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda suplementar a vitamina D. Então a vitamina D vem do sol mesmo, gente. Eu suplementei nos dois Eu filhos também. Então, alimento, você contar com alimentação para vitamina D, não vale a pena. Agora, será que o sol tem outros benefícios além da vitamina D? Será que aumenta a libido? Vocês já ouviram falar disso? Quem vai contar pra gente sem frescura é a Gabriela Ingrid. Durante a pandemia, muita gente ficou em casa e, além dos efeitos negativos para a saúde mental, outro problema surgiu. Falo aqui da baixa exposição direta ao sol. E não é aquele que a gente pega na praia e fica com aquele bronzeado de camarão, mas sim do simples fato de ter contato direto com os raios solares no dia a dia. Mas por que isso é importante? O nosso corpo funciona de forma circadiana, isto é, processos biológicos são regidos em maior ou menor escala pelos ciclos do dia. Nos expor ao sol, portanto, acaba influenciando funções neurológicas, além de atuar na produção de hormônios. Os raios solares, por exemplo, incentivam a produção de vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio pelo corpo. Outros benefícios estão na prevenção de diversas doenças, como osteoporose, doenças cardíacas e autoimunes, além de diabetes. Também ajudam a prevenir câncer, principalmente os de cólon, de mama, de próstata e de ovários. O motivo disso é que a exposição aos raios solares reduz os efeitos da transformação das células e ajuda a regular a imunidade. Outro efeito positivo do hábito de tomar sol regularmente é visto no humor. A explicação para isso é que a luz solar estimula a transformação da melatonina, hormônio produzido durante o sono, e serotonina, que dá disposição e ajuda a nos mantermos felizinhos
calminhos e ativos durante o dia. Há inclusive uma história de que a libido também ganha um gás quando a gente toma sol regularmente. Mas será que é verdade? A resposta é sim. Certa resposta! Mas a influência não se dá de uma maneira direta. Ou seja, não é porque você toma sol todo dia que vai querer transar o tempo todo. A explicação é que ao melhorar o nosso humor, sentimento de bem-estar e nos deixar mais capazes física e mentalmente, tomar sol por tabela acaba nos deixando mais dispostos na hora H. Mas não basta saber de tudo isso sem uma outra informação importante: a hora ideal para tomar o seu banho de sol diário. Aqui há duas opções. O mais seguro é antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, período em que há menor incidência de radiação solar. E cerca de meia hora por dia já ajuda bastante. Já entre as 10 da manhã e as 4 da tarde é o período mais eficiente para o corpo produzir vitamina D. Mas é preciso ter cuidado. Nesse horário, o ideal é que se use protetor solar e não passe de 10 minutos de exposição. Essa é a melhor forma de evitar que um hábito positivo acabe se tornando incômodas queimaduras na pele e, pior, aumente o risco de câncer de pele em médio e longo prazo. Então tome o seu solzinho de forma segura para garantir uma vida mais saudável e feliz. Tá aí, né, Isabela, o que você falou, né? Sol melhora até libido. A doutora estava aqui comentando, né? Só a gente ficar um pouquinho mais bronzeada, a gente já se sente mais bonita, mais desejável e também isso aumenta o nosso desejo, né? Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho de Covid e vitamina D, porque, né, idas e vindas é aquilo que a Isabela falou no começo. O ovo às vezes é vilão, às vezes é mocinho. A ciência nunca é definitiva, né? Isso é muito genial, muito instigante na ciência. Que pé que a gente tá nessa história? Medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? O que aconteceu, Mari? No meio da pandemia ali, quando a gente tinha mais perguntas do que respostas, a mídia italiana publicou um artigo numa revista, não um artigo científico, falando que os pacientes que ficavam mais graves de Covid na UTI tinham níveis de vitamina D menores. Mas isso a gente já sabia, porque os pacientes que ficam graves são os pacientes metabólicos, obesos, diabéticos, hipertensos, que a gente já sabe que são pacientes que têm vitamina D mais baixa. É uma relação de associação, não de causalidade. Não quer dizer que a vitamina D mais baixa leva ao Covid mais grave. Não tem nenhuma evidência científica disso e nenhum respaldo científico, tanto que nenhuma revista publicou esses dados. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a tomar vitamina D para se proteger do Covid. E a vitamina D, claro que ela melhora a imunidade, tem um papel importante ali, mas ela não deve ser considerada como um único tratamento. É um fator que influencia, mas ela não cura. Por exemplo, não cura um Covid, não evita um Covid. E aí, níveis muito altos de vitamina D podem ser prejudiciais. Não existe pílula mágica, né? A real é essa. Não existe. É um conjunto, né? É um conjunto. Surf e skate podem ajudar muito, né? E também esse sorriso delicioso. Obrigada, viu, Isabela, por estar com a gente aqui. Foi um prazer te encontrar aqui, ainda que virtualmente. Amei. Não, vamos falar de vários assuntos. Sempre podem me chamar, tô aqui para trocar um pouco com vocês. Mari, te adoro. Doutora Paula, você foi maravilhosa nas suas explicações. Muito obrigada. Obrigada. Tá bom? E a gente se vê. Mari, eu tô vendo que você sabe todas as gírias aí de surf. Dropar, inside, outside. Um dia você vai surfar comigo, hein? Opa, tá combinado. Tô achando que você tem uma base aí de surf. Eu tô com você muita tá saudade de escondendo. surfar. Eu quero muito voltar. Obrigada, viu? Beijo, gente. Obrigada, doutora Paula. Foi um prazer imenso também ter você aqui. Obrigada pelos esclarecimentos todos tão fundamentais. Obrigada, Mari. Vamos tomar sol. Vamos tomar sol com proteção adequada, né? E a gente ainda tem muito verão pela frente. Eu desejo muitos dias de sol para vocês também, com responsabilidade, com cuidado, com carinho com você mesmo. Aproveita para ficar se sentindo bem no sol. Se cuida por aí e a gente se vê. Qual?